Gravando. Nono ano, revisão, P1, terceiro trimestre, capítulo A5, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Por favor, se eu esquecer algum tópico ali, me lembra, tá? Por favor. Tratado de Versalhes e a Grande Depressão. Então nós vimos que depois da Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, onde que a Alemanha ela foi ali penalizada por conta de ter sendo a precursora da Primeira Guerra Mundial, então ela teve que pagar indenizações. A Alemanha foi proibida de pegar e formar um novo exército, e a Alemanha teve que devolver terras que ela acabou conquistando durante a Primeira Grande Guerra. Então, o Tratado de Versalhes teve ali como principal punição a Alemanha. A Grande Depressão. Então, nós vimos que depois da primeira grande crise mundial de 1929 nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo, a Europa também acabou sendo prejudicada por conta dessa crise financeira mundial que se instalou lá nos Estados Unidos. Então, este período ficou conhecido como a Grande Depressão. A Alemanha, ela visando melhorar essa Grande Depressão, começa ali com seu regime nazista, tá? Liderado por Adolf Hitler, aonde que ele tem como objetivo novamente conquistar outros territórios para poder melhorar a sua economia e sair dessa Grande Depressão. O primeiro território que Hitler acaba invadindo e ferindo o Tratado de Versalhes é a invasão à Polônia. Então a Polônia está bem pertinho da Alemanha, é um grande território a Polônia, então Hitler acaba fazendo a fusão desses dois territórios e ampliando o seu poder. Ampliando os territórios, você tem mais recursos, tendo mais recursos, você tem mais economia e consegue dar um suspiro ali, para poder sair da Grande Depressão. Hitler, ele foi bem sucedido na invasão da Polônia, já havia ferido o Tratado de Versalhes e agora ele invade a Holanda e a Bélgica, que são territórios relativamente próximos ali ao litoral, acaba invadindo principalmente ali a região dos Países Baixos, e a invasão à Holanda e à Bélgica meio que abriu uma abertura é meio redundante, mas você entendeu, né? Então deu uma abertura para que Hitler invadisse a França. Os franceses, eles já estavam ali com a estratégia meio que de automático de proteger as fronteiras ao norte. Então, o norte da França já estava ali com as trincheiras, já estava ali bem equiparada para poder fazer uma proteção de invasão à Alemanha, e os alemães vieram ao sul. E isso acabou pegando os franceses de uma forma inusitada. Então, Adolf Hitler ele invade a França, domina o território francês, e até tem uma imagem que vocês fizeram do exercício do livro que mostra o exército alemão em frente ao Arco do Triunfo. Lembram desse exercício? E isso mostra o quê? Mostra o poderio de Adolf Hitler em frente ao Arco do Triunfo, que é uma imagem, né? No caso ali, é um símbolo da vitória dos franceses durante a Primeira Guerra Mundial. Então Hitler, com essa mensagem, ele fala: a Primeira Guerra Mundial está anulada, eu agora sou o protagonista do povo. Prosseguindo, tá? Operação Barbarossa. Hitler, ele consegue fazer, no caso ali, parceiros para a Segunda Guerra Mundial. O estopim para o início da Segunda Guerra Mundial já é a invasão à Polônia, tá? Porque a invasão à Polônia já fere o Tratado de Versalhes. Então já dá início à Segunda Guerra Mundial. A invasão à Bélgica e à Holanda é somente um agregado. Hitler ele consegue ter aliados ali, que no caso são os italianos. Para que os italianos eles queriam a Segunda Guerra Mundial? Eles queriam o protagonismo que eles tinham lá no Império Romano. Então o Império Romano foi um dos maiores impérios que já pisaram na face da Terra, tá? Foi até durante o Império Romano que Jesus ele é crucificado. Então Roma queria novamente esses períodos de glória. E o Japão, já estudamos, faltam recursos naturais. O Japão ele queria o imperialismo para poder alimentar suas atividades industriais, e este imperialismo ele foi executado principalmente no Sudeste Asiático e Extremo Oriente, a China e países do Sudeste Asiático ali do arquipélago. Prosseguindo, então agora nós temos o eixo formado entre Alemanha, Itália e Japão.
Operação Barbarossa. A Alemanha, ela tenta invadir o leste europeu, a região do Cáucaso, dos Balcãs. E ali, no caso dessa invasão ao leste europeu, a Alemanha fere um tratado que existia com a União Soviética, mais precisamente com a Rússia, tá? Então, no caso, eles tinham um tratado de não agressão um ao outro. E agora a Rússia vendo os seus territórios sendo invadidos, os territórios da União Soviética sendo invadidos pela Alemanha, a Rússia pega e entra na Segunda Guerra Mundial por conta deste ferimento que existia este tratado entre o Império Nazista e o Império Russo. Assim, no caso, nós temos os aliados sendo formados entre a União Soviética, o Reino Unido, a França bem fragilizada, tá? Temos também a China ainda bem fraca, porque a China vivia uma extrema miséria, mas queria se defender do Japão. E posteriormente nós temos os Estados Unidos também entrando na Segunda Guerra Mundial. Assim formam-se os aliados. Os principais aliados: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China, tá? Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, no caso, seria a invasão a Stalingrado, que é uma cidade da Rússia. E, no caso, Adolf Hitler desconhece novamente o inverno da Rússia. Algo que já havia ocorrido lá em Napoleão Bonaparte, de ter perdido o exército. Se tivesse tido um bom professor de geografia e história, saberia que não deveria invadir a Rússia durante o inverno. Então Adolf Hitler tem ali a sua grande derrota na Segunda Guerra Mundial por conta de ser derrotado pelo grande e poderoso exército russo, que tem ali como principal poder o seu inverno bem gelado. Próximo. A partir de então, no caso, o governo russo, com seu exército, invade a cidade de Berlim. E esse daqui praticamente é quase que um headshot que Adolf Hitler recebe quando a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, é invadida pelo exército russo. Brasil na guerra. Sim, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. De que forma que o Brasil ele acabou sendo ali, teve a sua atuação na Segunda Guerra? O Brasil, primeiramente, ele cedeu terras do Nordeste para que os Estados Unidos instalassem bases militares. O Brasil, ele acabou invadindo a Itália, praticamente batendo em bêbado, porque a Itália não fez praticamente nada durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália, ela tentou invadir territórios da África, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Esse daí praticamente foi a atuação da Itália. Para você ter noção, como a Itália estava fragilizada, a população italiana se dividiu. Então a Itália praticamente se tornou uma Coreia entre a Itália do Norte e a Itália do Sul, com dois pensamentos diferentes. O próprio território italiano se dividiu durante a Segunda Guerra Mundial porque tinham ideologias contrárias. Então o Brasil ele acabou invadindo territórios italianos, principalmente as partes do litoral, e o exército brasileiro ele tinha como objetivo apenas defender, tá? Então, os brasileiros ali eles tinham como objetivo defender aquela parte territorial da Itália. E o Brasil ele estava entre os aliados, tá? Principalmente os Estados Unidos, que eu já mencionei. Ver o que mais tem para poder comentar aqui. Dia D. O que foi o dia D? Que nem eu expliquei para vocês. O dia D ele era um código. Todo mundo sabia, no caso dos aliados, qual seria a data. Eles utilizavam somente o dia D para que essa data não escapasse, né? Não vazasse a informação da data precisa. Então foi chamado de dia D. O dia D foi quando os aliados, principalmente os Estados Unidos, invadiu o território francês e conseguiu ali expulsar o exército da Alemanha. Assim, a França acaba sendo liberta durante a Segunda Guerra Mundial. Este foi o dia D, que praticamente ali foi o checkmate para que a Alemanha fosse derrotada durante a Segunda Guerra Mundial, porque perdeu o território francês. E foi praticamente ali o primeiro passo para depois os Estados Unidos e os aliados tomarem a Holanda, a Bélgica e a Polônia consecutivamente. Estados Unidos ele teve uma atuação maior, principalmente por conta dos ataques que o Japão realizou a Pearl Harbor. Difícil falar esse nome, Pearl Harbor, que são territórios estadunidenses. Então os japoneses eles acabaram invadindo ali esse território de Pearl Harbor
e os estadunidenses tiveram este contra-ataque aos japoneses, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que nós podemos comentar aqui. Quais foram as justificativas para que os Estados Unidos destruíssem Hiroshima e Nagasaki? Então, primeiro foi o ataque a Pearl Harbor. Depois nós temos aqui a resistência aos japoneses a se entregarem. Então, eles foram até o limite. Estava todo mutilado, mas eles não pararam na Segunda Guerra Mundial. Tiveram até os ataques dos kamikazes, que eram praticamente homens-bombas, que praticamente se suicidavam com bombas para poder matar os estadunidenses. E tudo isso não foi ali, não foi ali com uma estratégia efetiva para poder derrotar os estadunidenses. Lançaram bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki e praticamente destruíram os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia também teve ataque aos japoneses por conta que a Rússia já tinha ali territórios de imperialismo, no caso ali do território da China, tá? E os japoneses também tinham o objetivo de dominar estes territórios para extrair recursos naturais. E assim nós temos o final da Segunda Guerra Mundial. A Itália, que já estava dividida entre o seu próprio país por ideologias diferentes, a parte do norte e a parte do sul. A Alemanha, que eu já expliquei porque foi derrotada, e o Japão acabou sendo derrotado tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. E assim se encerra a Segunda Guerra Mundial no ano de 1945. Alguma dúvida agora? Não? Não esquece aí de fazer o resumo, tá? Ser entregue no dia da prova. Um abraço e até mais.